Galera, bem-vindo a esse aulão aqui, né, onde eu vou estar passando a vocês a visão geral de como você pode conseguir uma oportunidade aqui nos Estados Unidos sem uma empresa de intercâmbio esportivo, tá? Da mesma maneira que eu fiz há 5 anos atrás, né? Eu não gastei os milhares de reais no processo de recrutamento e eu consegui. Hoje eu tenho bolsa de 100%, eu vivo aqui nos Estados Unidos tem mais 5 anos, me virei, aprendi muita coisa na marra, né? Mas enfim, em 2015 eu não tinha experiência nenhuma com futebol, eu nunca tinha jogado futebol de base na minha vida, nunca tinha pisado em um clube, nunca tinha feito uma peneira, eu nunca tinha jogado futebol de 11, né? Por esse motivo, eu não tinha DVD de melhores momentos, tá? Eu não tinha um DVD, eu também não tinha uma empresa, como eu falei, e eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha nenhum acesso a conhecimento, então eu aprendi na marra. E essa experiência de vida, né, essa bagagem, me motiva hoje a passar a vocês todo o conhecimento que eu aprendi, né, nessa jornada. Mas, novamente, eu sempre gosto de ressaltar que o intercâmbio esportivo, né, viver aqui nos Estados Unidos, ele é muito único, ele vai da experiência de cada um, né, da experiência própria de cada um. E como os Estados Unidos é um país gigantesco, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, tá? Não existe receita mágica. Vai da experiência de cada um, certo? Então não vai existir informação certa ou errada, porque algo que talvez tenha funcionado na minha jornada, né, nos estados que eu vivi, com as pessoas que eu conheci, talvez não vai funcionar lá para uma outra pessoa do outro lado do país e vice-versa. Então é por isso que eu aconselho você a buscar o máximo de conhecimento possível, né, do maior número de fontes diferentes possíveis, porque dessa forma você está vendo aí o maior número de possibilidades possíveis e também todas as variáveis possíveis. Claro que vão ter coisas que vão ser um denominador em comum, né? Mas muitas outras coisas vão ser únicas de cada um. Então, busque conhecimento, tá? E para a gente começar aqui, um intercâmbio sem empresa, da mesma maneira que eu fiz, tá? E nada disso aqui eu sabia na minha época, tá? Isso aqui eu aprendi durante 5 anos vivendo aqui nos Estados Unidos e observando aí várias histórias de frustração, jovens que se frustram com as empresas de intercâmbio esportivo porque elas não falam nada disso, né? O objetivo maior delas é vender a matrícula e receber o seu dinheiro ali mês a mês da mensalidade, né? Então nada disso aqui interessa a elas, então é muito importante que você entenda isso. Isso aqui é uma visão geral, né? Cada ponto desse eu poderia passar aí dias falando sobre, ensinando sobre, mas aqui uma visão geral só para você ter uma ideia. Primeira coisa que você tem que entender é o seu mindset. É como você pensa, como você age todo dia, como você se comporta, as coisas, literalmente, que você pensa, se o que você está pensando está te colocando mais perto desse objetivo ou mais longe, né? Então existem várias técnicas para você ter um mindset certo e exatamente isso. Entenda o mindset. Tenha um mindset que vai te colocar mais perto desse objetivo, tá? Então todo dia visualize, mentalize, trabalhe, acredite, tenha fé. Esses são os 4 mais importantes: visualizar, mentalizar, acreditar e ter fé, né? São todos parecidos, mas um pouquinho diferentes. Mas enfim, acredite, tá? Tenha fé que é possível e trabalhe para isso, né? Sem o trabalho você não vai conquistar essa oportunidade. O ponto número 2, que é um ponto, na minha opinião, muito importante, que eu nunca vi ninguém falar sobre, né? É você entender como funciona o processo de recrutamento, o que envolve nesse processo, né? Qual que é o processo de raciocínio na hora que alguém vai te dar uma oportunidade, né? E o ponto principal dessa ideia é que alguém vai te recrutar baseado no retorno esperado que ela vai ter de você, certo? Assim como um emprego qualquer, como um emprego qualquer, o treinador, ele tem um dinheiro do orçamento dele para te oferecer, literalmente para te pagar todo mês, né? Todo ano, para poder te ter na equipe dele. E isso vai se basear no retorno esperado que você vai oferecer. Porém, não é só como atleta, entenda isso, tá? Não é só como atleta. Eu sei que hoje você está super focado em fazer o seu material de vídeo,
mas você tem que trabalhar em outras áreas da sua vida também, porque aqui nos Estados Unidos eles te analisam como um todo, o indivíduo como um todo, tá? Então, se você é um atleta que tem somente o futebol, mal fala inglês, não consegue se comunicar, certo? Nunca fez nada na sua vida, né? Comparado a um atleta que está voando no futebol, voando fisicamente, tá com capacidade de negociar, de se comunicar em inglês, lá no alto, né? Você é um cara que você está envolvido na sua comunidade, faz trabalho social, trabalho voluntário, você faz fundraising para as associações aí locais da sua cidade, né? Você já criou um negócio online, você tá empreendendo online. Cara, isso, compara essas duas pessoas e começa a refletir sobre, né? Então você tem que trabalhar para você ser o melhor candidato possível. O intercâmbio, o recrutamento se resume a isso. Para você tem que ser o melhor candidato possível. É muito simples. Porém, não é fácil, porque você tem que saber o que significa ser o melhor candidato possível e você tem que trabalhar em prol disso, né? Então, às vezes você nem tem motivação para isso, você nem sabe por onde começar. Então é importante que você busque a ajuda de alguém, né, para você conseguir chegar nesse objetivo. Mas aí, resumido, você tem que ser o melhor candidato possível. Coloca isso na sua cabeça, tá? Isso vai começar daí. O terceiro é o planejamento. Planeje-se financeiramente, tá? E o que eu quero dizer com isso? Tudo que você vai ter que gastar aqui, né, a maioria das coisas que você vai ter que gastar com a universidade, ela tá na internet, né? Todos os sites da universidade, todas as universidades têm uma página só com a tuition, que é a sua anuidade, é o que você vai ter que pagar com as aulas. E elas disponibilizam todos os outros custos que você vai ter que arcar, né? Então, planeje financeiramente, pesquise, né? Entenda o que você vai ter que gastar por ano, né? E como que isso vai te ajudar, né? No momento que você sabe que você tem aqui, tem que juntar $15 mil por ano, né? Um valor simbólico. No momento que você sabe o que você tem que gastar, você não tem mais aquele medo, né? Você não fica mais acuado, nossa, o intercâmbio esportivo é muito caro, nossa, estudar nos Estados Unidos é muito caro. Pode ser caro, mas no momento que você sabe onde você tem que chegar, aí sim você começa a entender o que você tem que fazer no meio do caminho para chegar até lá. Então eu aconselho você pesquise, né? Chegue a um valor médio do que você entenda como um valor aceitável por ano, $X mil. Cara, coloca isso na tua parede, estampa ali para você olhar para esse valor todo dia. Todo dia olhe para esse valor e todo dia trabalhe para isso, para chegar até lá. E por que é importante você entender esse valor também? Porque você pode quebrar esse valor em meses e semanas. Ou seja, se eu tenho que gastar $X mil por ano, por mês, eu tenho que conseguir juntar Y, né? Por semana, eu tenho que conseguir juntar Z. Né? Então é importante que você entenda isso, porque toda semana, todo dia você vai fazer alguma coisa diferente, né, para conseguir chegar até esse valor. Então, crie esses objetivos menores de mês e semana, porque isso vai te ajudar muito, né? Então, planeje-se financeiramente, porque isso vai fazer muita diferença. E também entenda quais são os custos envolvidos no pré-embarque, tá? Existem vários custos que as pessoas não têm ideia sobre. Então, entenda quais são esses custos do pré-embarque. Eu vou fazer um vídeo no futuro sobre todos esses custos, tá? Isso é muito importante também, novamente, para você entender o quanto que você tem que pagar. Isso também vai te prevenir de assinar um contrato com uma empresa de intercâmbio esportivo sem saber exatamente o que significa, né, estudar aqui nos Estados Unidos. Ou seja, você pagou matrícula, está pagando mês a mês uma empresa de intercâmbio esportivo, mas aí no final de um ano você só recebe proposta alta e não entendeu ainda o quanto você tem que pagar. Então, nesse ponto, né, quando você chegar nesse ponto, você já gastou aí milhares de reais com uma empresa de intercâmbio esportivo. Então, entenda, eduque-se, né? Busque a educação financeira e planeje-se, tá? O número 4 é você entender, tá? Muito importante também. Todos são muito importantes. É você entender quem você é financeiramente, como eu já falei, ou seja, você vai sentar com a sua família,
ou com as pessoas que vão te ajudar financeiramente nesse processo, e você vai entender, colocar na ponta do papel, tintim por tintim, quanto que vocês podem pagar por ano, né? Qual é o orçamento de vocês. E aí vai depender. Às vezes seu pai vai ajudar um pouco, sua mãe vai ajudar um pouco, seus tios vão ajudar um pouco, você vai trabalhar extra, você vai vender seu carro, vai vender alguma coisa, né? Então, muito importante que você busque esse conhecimento de quem você é financeiramente falando. Porque dessa forma, também você vai entender, vai começar a entender para onde que você pode buscar uma oportunidade, certo? Porque não adianta nada eu ter o meu orçamento de 15 mil reais por ano e estar buscando uma oportunidade numa universidade que custa 50 mil dólares por ano, certo? Eu vou estar gastando tempo e energia e vou estar me frustrando. Essa frustração, ela te coloca mais longe desse objetivo, tá? Então, entenda quem você é financeiramente falando. Segundo ponto, entenda quem você é academicamente falando, tá? Quais são as suas notas de inglês? Ou quais são as suas notas do ensino médio? Qual é o seu GPA, né? As suas notas de inglês, né? Isso vai depender do seu nível de inglês, mas as notas do SAT e do TOEFL, que são as duas provas principais para você ingressar numa universidade americana, quais são as suas notas? A partir daí você vai entender, se a sua nota for muito boa, você vai ter muito mais oportunidade. Se a sua nota não for tão boa, aí você pode escolher ou fazer novamente, ou desistir, não fazer a prova e buscar um caminho que não peça essas provas do SAT e do TOEFL, que existem muitas oportunidades sem SAT e o TOEFL. Eu mesmo não fiz o TOEFL, não fiz o SAT e hoje estou aqui, me formo agora em dezembro, não fiz essas provas e, portanto, existem possibilidades, tá bom? Então entenda quem você é academicamente falando. Porém, se você não fizer o TOEFL, existem alguns perigos aí no meio do caminho também, que eu poderia passar horas falando sobre, né? Mas enfim, entenda quem você é academicamente. E o número 3, quem você é atleticamente falando. Quem você é como atleta. É muito simples, né? Isso aí vai depender da sua autorreflexão, né? Se você jogou futebol de base a vida inteira, se você foi federado, se você ainda joga, se você faz parte de um clube, se você está treinando todo dia, está jogando todo dia, né? Isso vai fazer diferença, né? Do seu passado, suas conquistas, etc. Se você for um atleta de alto nível, né? Você vai poder buscar oportunidades melhores em relação ao esporte, né? Porém, se você não for um atleta desse calibre, como eu, por exemplo, eu nunca tinha jogado futebol de base na minha vida, eu nunca tinha jogado jogo de 11, né? Eu não tinha DVD de melhores momentos, então não adiantava nada eu buscar uma oportunidade numa universidade que está disputando o título nacional todo ano, certo? Novamente eu estaria gastando meu tempo e energia, me frustrando e, portanto, me deixando mais longe dessa oportunidade, tá? Então entenda quem você é atleticamente falando, tá? Muito importante também que você entenda isso. Mas nada te impede de trabalhar, treinar e melhorar para você chegar no nível mais alto do seu esporte, certo? O número 5, tá? É o seu material de vídeo. Muito importante. É o seu material de vídeo, claro, né? É por onde o treinador vai te analisar ali no primeiro contato. Então é muito importante que você tenha um material de vídeo profissional, né? Invista em alguém para filmar esse material de vídeo e editar para você. Muito profissional. Entenda também quais são as coisas que você tem que evitar, o que você tem que fazer para você fazer um material de vídeo muito legal, né? Outro ponto aí que eu poderia passar horas falando. Mas uma coisa rápida que eu gostaria de falar sobre material de vídeo é basicamente isso. Pensa nessa situação. Se você sabe, tá indo para uma entrevista de emprego, né? Se você sabe que o seu chefe, você sabe o que ele vai perguntar, você sabe o que ele quer de você, você sabe o que ele espera de você, você vai se preparar para isso, você vai para essa entrevista entendendo isso, para chegar na hora da entrevista, você poder falar X e Y e poder aumentar a sua chance de ser contratado. Aqui é a mesma coisa no seu material de vídeo. Se você entende como o futebol daqui funciona, se você entende como o treinador espera de um atleta, né? Se você entende essas coisas e você puder executar isso durante as partidas, durante os jogos, né? Durante a seletiva, se você puder executar isso, suas chances vão aumentar. É muito simples, muito óbvio, né? Então, estude, entenda,
o que significa você jogar bola aqui, assista jogos, né? Assista jogos, observe alguém na sua posição, né? Então é isso. Entenda o que o treinador aqui espera de um atleta, para você poder executar isso durante os jogos, tá? Muito importante que você entenda isso. O número 6, né? Uma hora que você fez o seu material de vídeo, tá com o seu material pronto, é a hora de você enviar o seu e-mail, né? Onde se inicia a negociação com o treinador americano. E também muitas estratégias para você usar nesse e-mail, né? Coisas que ninguém fala sobre, que são muito importantes, tá? Coisas que eu aprendi ao longo desses 5 anos, né? Através de relações com treinadores e também através de olhando, assistindo pessoas fazerem isso, né? Então, existem várias estratégias no seu e-mail, né? Então, se o seu e-mail é o primeiro contato que você tem com essa pessoa, é a sua primeira chance de se conectar com essa pessoa, né? A sua capacidade de escrever, sua escrita, né? Suas palavras, sua capacidade de se comunicar em inglês, a importância disso é muito grande, né? Para pensar, muito, muito grande, né? Então, existem algumas dicas aí nesse e-mail, 2 dicas que eu falo aqui. Não engessa o e-mail, tá? Personalize esse e-mail de acordo com cada treinador, cada faculdade, cada universidade. Na página de toda universidade tem uma parte que fala sobre a biografia do treinador. E em várias dessas biografias tem o treinador dizendo qual é a filosofia de treino dele, o que ele acredita que seja mais importante em um atleta, né? Informação de ouro, que literalmente pode valer milhares de dólares se você utilizar ela corretamente, né? A segunda é você entender o que são os gatilhos mentais, né? Que são ferramentas de linguagem que a gente usa com o intuito de fazer com que a pessoa do outro lado da nossa mensagem, seja falada pessoalmente, escrita ou em vídeo, né? A gente faz com que essa pessoa do outro lado faz com que ela tome duas coisas diferentes. Primeiro, a gente quer prender a atenção dessa pessoa, certo? A gente quer, logo de cara, prender a atenção dessa pessoa. Por exemplo, se você está vendendo algo online, tem que ser muito chamativo, né? Para a pessoa poder ir, clicar e comprar o que você quer. E o segundo, a gente quer que essa pessoa tome uma ação, né? Por exemplo, de novo, se você está vendendo algo online, a pessoa ir, clicar, ir no seu website, né, por exemplo, e realmente comprar o negócio. Uma vez que a gente prendeu a atenção dessa pessoa, a gente quer que ela tome uma ação, certo? E com o e-mail é a mesma coisa. A gente quer prender a atenção do treinador, né? De cara, a gente quer prender a atenção desse cara. O que é diferente sobre o seu e-mail, sobre a sua escrita, o seu jeito de falar, né? Suas características, o que é diferente que vai prender a atenção desse cara. E segundo, a gente quer, depois que a gente prender a atenção desse cara, do treinador, a gente quer que ele tome uma ação, que é assistir o seu vídeo e retornar a você, né? É te dar um retorno, né? Ele falar, muito legal, gostei, vamos conversar. Então é muito importante que você entenda os gatilhos mentais, existem vários gatilhos mentais, isso também vou fazer vídeos sobre, tá bom? Então, essa aqui é a visão geral do intercâmbio sem empresa, tá? É possível, novamente, é muito possível, tá bom? Eu consegui, eu não tenho nada especial, né? Eu sou um cara normal, né? De novo, nunca joguei bola, não tinha conhecimento nenhum, não sabia nada sobre a vida aqui e eu consegui. Então, nada me impede de acreditar que você, se planejando, né? Você possa. E nunca houve um momento melhor para você fazer isso, tá? Nunca houve um momento melhor para você fazer isso. Primeiro, porque você nunca teve tanto tempo, eu acredito que essa pandemia te permitiu isso, né? Você nunca teve tanto tempo para se preparar, né? Te deu aí 1 ano a mais, 1 ano e meio. E você nunca, número 2, você nunca teve tanto acesso a conhecimento e informação para você se preparar. E número 3, eu realmente acredito que nos próximos anos, 1, 2 anos, vai vir uma enxurrada de oportunidade com o intercâmbio esportivo. Por quê? Depois de toda a crise, né? Crise de 29, a Grande Depressão, crise de 2008 com a quebra do mercado aqui imobiliário nos Estados Unidos. Depois de toda a crise, o que acontece? Vem o incentivo do governo, porque o governo quer que a economia volte a andar, então vem muito incentivo após isso.
Sem falar que a gente provavelmente vai ter um presidente novo em 2020, né? O Trump tá aí para perder. Se Deus quiser, ele vai perder. Mas enfim, um presidente novo, né? Querendo dar aquela empurrada na economia de novo. Eu acredito que vão existir mais oportunidades. Nunca teve tanta oportunidade como vai ter daqui a 1, 2 anos. Eu realmente acredito nisso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Aperta o like, se inscreve, porque vai ter muito conteúdo para vir, tá bom? Muito conteúdo legal. Forte abraço!